Sobre o relativismo. Eu já tenho falado sobre isso, alguns sermões aqui na igreja acerca disso, e o relativista ele tem o pensamento de que não importa o que você crê, desde que você crê em algo. É a mesma visão de que todas as religiões levam ao céu, de que não importa o que você faça, o importante é crer em algo, né? Mesmo que seja numa árvore, né? Mesmo que seja numa folha, ou no animal, ou seja lá o que for. E, automaticamente, então, você se torna aquilo que você crê. Ou seja, você pode colocar você mesmo como Deus da sua vida. Ou o seu pensamento, a sua filosofia de vida, e você acaba encarnando isso, ou se tornando isso. E aí a gente tem trabalhado essa ideia da existência de Deus, porque tudo começa com esse questionamento: Deus existe? Porque a partir da resposta que eu dou à existência de Deus, a minha filosofia de vida, ou a minha cosmovisão, ou a visão do cosmos, a visão do mundo, vai ser direcionada por isso. Se eu creio na existência de Deus, se eu creio em um Deus Criador, se eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, se eu creio na sua lei, uma lei que rege a minha vida, uma lei que é o parâmetro para todas as coisas, é a régua de medida, é o padrão que eu preciso colocar ao meu lado para ver se eu estou igual, ou se eu preciso fazer mudanças na minha vida para me aliar a essa lei, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Então, se eu creio na existência de Deus, eu vou estabelecer um princípio de fé. E esse princípio de fé vai reger a minha vida. Agora, se Deus não existe, eu começo a ter questionamentos. Por exemplo, Deus existe, mas Ele é suficiente? O relativista, ou relativismo, ele vai dizer não. Você precisa de Deus e mais alguma coisa. Deus é o Criador, mas Ele não é o sustentador. Deus é o Criador, mas Ele não é soberano sobre a sua vida. Você tem livre-arbítrio, você tem livre vontade. E aí, quando a gente se depara com essa questão, nós entramos em áreas que vão nos levar a crises de valores, crises morais, crises éticas, crises de identidade. E algumas coisas vão começar a ser questionadas na nossa vida. Existem duas perguntas que é feita para que a gente analise a crise. A crise de valores ou valores em crises. É aquela velha máxima: Tostines é fresquinho porque, né? Não, como é que é? Rende mais porque é fresquinho, ou ele é fresquinho porque rende mais? A questão dos valores é a mesma coisa. Eu tenho uma crise de valores, ou os valores estão em crise? Eu posso questionar a palavra de Deus, a lei que Deus estabeleceu, porque se eu creio em Deus, eu creio no Filho, e eu creio na sua lei, na sua palavra. Essa palavra está em crise? Essa palavra pode ser questionada? Ou é o contrário? São os valores que entraram em colapso? Ou temos questionado o comportamento, as atitudes e colocado em dúvida a existência ou não de Deus? Dentro dessa primeira colocação das crises de valores, o fato é que valores morais, e a gente está vivendo isso no nosso presente século, Brasil, a gente está percebendo isso de uma forma muito clara, está em extinção.
Está em extinção. Você pega, por exemplo, as músicas que são compostas hoje, elas trazem padrões e valores morais. Às vezes você está com o neto lá e daqui a pouco ele solta um palavrão e você pergunta, onde você ouviu isso, criança? Ele fala, a música. Ou começa a cantar uma música cheia de significados maliciosos. Nós vivemos hoje uma quase iminência da extinção das leis morais ou dos valores morais. Eles estão adoecidos. Estão adoecidos. Por exemplo, você jovem, indo para a escola, né? Usando o transporte público de forma gratuita. E aí tem um lugarzinho lá de deficiente, de idoso, de gestante. E aí você se assenta nele, está vazio. E aí de repente chega um idoso, uma gestante ou uma pessoa deficiente, você levanta ou você finge que está dormindo? Ah, pastor, mas eu não sento nesses lugares. Ok, então você está num outro lugar, um lugar que você poderia se sentar. Mas chega alguém mais velho, ou uma pessoa com a criança no colo, ou uma pessoa com deficiência, você cede lugar a ela ou você finge que... Percebe que nós temos problemas morais hoje. E muitas vezes a gente faz de conta que esses valores não devem ser levados tão a sérios assim. A Bíblia, ela diz que nós precisamos preservar os nossos olhos, porque os nossos olhos trazem concupiscências à nossa carne, trazem desejos ao nosso viver. Mas a gente às vezes está lá, né, assistindo uma série, assistindo algo, e a gente acelera quando tem uma cena imprópria, a gente pausa, a gente vê outra coisa ou a gente segue adiante. Quando a gente se depara, por exemplo, com comportamentos nas redes sociais que não são convenientes aos nossos padrões morais, como nós nos comportamos? Será que os nossos valores estão em crise ou eles não são mais valores para nós? E dentro do aspecto dos valores em crise, isso vai retratar uma permanente mudança de paradigmas, na qual os valores morais não desaparecem, eles estão aí. Mas a gente muda, a gente altera a sua interpretação, a gente diz assim, tá, ok, mas isso não tem nada a ver. É só um pecadinho, é só uma falha de caráter. Só que à medida que existem as evoluções naturais da cultura, essas coisas vão deixando de ser simplesmente pequenos comportamentos e vão fazendo parte dos nossos hábitos. Deixa de ser sem querer e passa a ser querendo. Porque a nossa carne, ela ama o pecado. A nossa carne ama essas coisas. A nossa carne ama adulterar. A nossa carne ama se autodestruir. Amamos. E essa é a razão que o Senhor nos deu leis para conter esse desejo, essa ansiedade, essa vontade em nós. Mas, se nós nos afastamos dos valores, da palavra, vamos colocando a palavra de Deus de lado, vamos deixando de lado as leis, vamos deixando de lado a moral, o que sobra para a gente? O pecado.
E por que esses valores, uma vez em crise, quando não existem princípios de valores na nossa vida, o que começa a acontecer no nosso viver? É um ciclo que começa a ser desencadeado. Existem valores, princípios que são eternos, são imutáveis, não podem ser quebrados. Amém? Amém? Assim como as leis naturais, que não podem ser alteradas, e todo físico, químico, biólogo sabe disso, não pode se alterar, não dá para alterar, porque é uma lei estabelecida por Deus, criada por Deus. Se você quiser fazer o teste, sobe aqui na grade e pula lá embaixo. O que vai acontecer com você? Você vai flutuar? Hã? O que vai acontecer? Você vai se esborrachar lá embaixo. Por quê? Porque existe uma lei estabelecida, que é a lei da gravidade. Não é assim? O centro da Terra puxa, né, todas as coisas para ela, ou atrai todas as coisas para ela. Dá para quebrar isso? Não. Pelo menos aqui na Terra não. Há ambientes que não têm esse mesmo sistema gravitacional. Mas aqui não há como quebrar isso. É por isso que muitas vezes aviões caem. Por quê? Porque a gente parece que está quebrando uma lei. Desenvolvemos motores e tudo mais, colocam um negócio daquele pesado no alto, mas de vez em quando eles caem. Por que eles caem? Porque esta é a lei. É a lei. A lei, ela se mantém inalterada. Nós podemos burlar a lei ou tentarmos fazer com que ela se adeque à nossa necessidade, mas ela permanece lá. Ela permanece lá. Ela não vai ser alterada pela sua vontade, pelo seu querer ou pelo seu comportamento. E ela sempre vai confrontá-lo. Ela sempre vai dizer: quem manda sou eu. E ela sempre vai estabelecer o princípio da obediência. Caso a gente não obedeça, a gente corre as consequências. Então veja os princípios e valores quando eles são colocados em xeque. O que primeiramente acontece? Quando eu começo a relativizar ou a dar subjetividade, né? Como é, por exemplo, a nossa Constituição do nosso país. Existe a lei, e o que foram fazendo com ela? Foram dando subjetivos a ela. É isso, mas também pode isso. Foram relativizando, ou seja, tá, mas não é bem assim. A gente pode interpretar também dessa maneira. E aí vão se criando paralelos ou paradigmas dessa lei. A lei está em vigor, mas ela está sendo quebrada, ela está sendo subjugada, ela está sendo subjetivada, ela está sendo relativizada. Automaticamente, tudo passa a ser circunstancial. Não é mais a lei que dita as coisas, mas é a circunstância que diz se eu aplico a lei ou não. Exemplo, todo mundo sabe que não pode ultrapassar o sinal vermelho, mas eu estou com a minha esposa para ganhar a luz, eu posso furar o sinal vermelho? Não. Mas quando o guarda me para, eu falo: não, mas eu estou com a minha esposa aqui, passando mal, não sei o que e tudo mais. E aí, o que eu faço com a lei? Eu uso um subterfúgio ou um subjetivo, relativizo ela por causa de uma circunstância e, automaticamente, essa lei deixa de ter validade para mim. Porque a minha circunstância, a minha necessidade está acima da lei. Isso vai levar a uma ética individualista. Não importa se do outro lado, com o sinal verde, também está vindo alguém com uma mulher grávida. Percebe? Porque o que vale é a minha circunstância, é o meu individualismo.
em detrimento do outro. Isso me leva aos valores voláteis, inconsistentes. Porque quem está avançando o sinal está na plena razão do seu direito. Porque ele tem uma necessidade circunstancial. Mas, se fosse o contrário, se não fosse ele que avançasse o sinal, mas fosse o outro, que tinha a mesma necessidade, as mesmas circunstâncias que ele levaria isso em consideração? Não, porque uma vez que eu relativizei os meus princípios e valores, o que passa a valer agora não é mais o princípio e o valor, mas sim os meus valores, a minha individualidade, o meu eu. Isso me leva à descrença. Isso me leva àquilo que nós chamamos de niilismo. E o que é isso? É redução ao nada. Não sobra nada. É uma anarquia. Cada um manda. Isso vai trazer o quê? Aniquilamento. A não existência. Porque nós só existimos porque uma lei foi estabelecida. Nós só somos uma nação porque o que nos une é uma lei, uma constituição. É a única coisa que mantém vivo uma nação. Se não existem regras, se não existem leis, se não existe algo que concordamos, algo que são princípios e valores inquebráveis, que tudo é o meu ponto de vista, que tudo é a minha consideração, que tudo é a minha crença, são os meus valores, tudo que for tradicional se torna infundado. Tudo que for crença, valor, perde o sentido, deixa de ser útil, deixa de ser existente. Nós estamos hoje vivendo uma crise nacional de identidade, porque valores e leis estão sendo quebrados. E o que resta? O que resta? Quando a gente altera ou interpreta os valores a partir do eu, e não daquele que estabeleceu os princípios e a lei, a gente começa a viver a descrença nihilista. O que significa isso? A principal característica é uma visão cética. Cético. Eu não creio. Eu não acredito, pode acontecer com todo mundo, menos comigo. E essa relação das interpretações da realidade vai aniquilando valores, vai aniquilando convicções, vai desvalorizando, vai gerando morte. E morte aqui eu não digo de pessoas, mas morte do sentido. Porque não há mais finalidade. Qual é a finalidade, então? Qual é a finalidade, por exemplo, da gente ter um governo? Qual a finalidade de nós elegermos pessoas? Tudo vai perdendo sentido. Tudo vai gerando caos. E aí, há 3 sintomas da crise de valores. A primeira, a sofrer a instituição da família. A família é uma das que mais sofre, porque ela é a quem cabe ensinar o valor da convivência, do respeito ao outro. É na família que começa. É ali que nós ensinamos o filho, a filha, a ter respeito, a dizer com licença, obrigado, por favor, posso.
Não é ali na família que a gente educa, ensina os nossos filhos a se comportar em família, em sociedade? Mas quando há essa descrença nos valores familiares e começamos a construir diversos padrões familiares, se não aquele que o Senhor estabeleceu, isso vai gerar crise. Automaticamente, a religião perde o sentido. Porque se eu não consigo seguir princípios que eu vejo, como eu vou seguir princípios que eu não vejo? Se eu não consigo obedecer o meu pai e a minha mãe, a quem eu vejo, como eu vou obedecer ao Pai eterno a quem eu não vejo? Se os valores eminentes, palpáveis, não são respeitados, quem dirá o transcendente? E se eu não respeito meu pai, minha mãe, e nem a Deus, você acha que eu vou respeitar o Estado, a sociedade? Não. Zelar pelos valores cívicos? De maneira alguma. O que acontece é que o relativismo ele trouxe essa ideia de que não é bem assim, não é? Começa-se com a questão da correção, da disciplina. Então, dentro da cosmovisão da nossa cultura hoje, você não pode mais corrigir seu filho, você não pode chamar a atenção dele. Não é verdade? Você não pode aplicar castigos, penas. Você tem que só elogiar, você não pode criticar. Não é assim? O que isso vai gerar? Uma criança, ela tem capacidade de ter discernimento do certo e do errado? Sim ou não? Se ela não tem, quem é que vai estabelecer o princípio do certo e do errado? Quem vai estabelecer o valor moral desta criança? Os pais. Mas se eles não podem intervir nesses valores, o que vai acontecer com essa criança? Ela não vai ter padrões de certo ou errado. Ela vai fazer o que bem entender, tanto na família, quanto na igreja, quanto na sociedade. Tendo em vista isso, surge a crise de identidade. Porque dá a sensação ao homem que ele pode fazer o que ele bem entender, até ser o que ele não é. A fazer coisas que não agradam aos demais, mas agrada a mim, então eu faço. Perde-se o senso crítico, que é indispensável nas escolhas. Se eu não sei discernir entre o bem e o mal, se eu não consigo discernir entre o certo e o errado, dá para se conviver em sociedade? Sim ou não? Se vier uma pessoa aqui na frente e começar a tirar a roupa, o que você vai achar disso? Está certo ou está errado? Depende. Se ela quer fazer, ela é livre para fazer. O relativismo ele vai dizer isso. Não existe verdade. Não existe absolutos. Não existe identidades. Eu posso criar a minha própria identidade. Eu posso criar o meu próprio mundo. Eu posso criar o meu próprio país, a minha própria família, a minha própria existência. Por quê? Porque eu relativizei as leis e os princípios morais.
Os valores. Quando quebramos valores, nada mais importa. A única coisa que sustenta uma sociedade são leis. Sem elas, é o caos. É o caos. E aí a gente passa a ter uma crise de significado, ou de sentido. Começa a perguntar, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é tirar a roupa. Então eu vou tirar a roupa. Em qualquer lugar. O sentido da vida é abraçar uma árvore. Eu vou ficar abraçando a árvore. O sentido da vida é andar de 4. Eu vou andar de 4 com a coleira no pescoço. Já viu isso? Isso está acontecendo? Sim ou não? Sim. Nós estamos vendo. Qual é o sentido da história? Porque a história, ela estabelece princípios e valores. Diz, olha, isso foi feito e deu errado. Então, nosso pai, nossa mãe, quando ele vem trazendo histórias para a gente, nada mais é do que ele está dizendo assim, olha, eu já fiz o que você fez e deu errado. Então, quero te ensinar para você não quebrar a cara assim como eu quebrei. O sentido das coisas. Elas param de ter sentido. Para de ter sentido. Por exemplo, isso aqui serve para quê? Para tudo hoje. Qual é o sentido de você ter um telefone? Se isso aqui não é mais um telefone, ninguém usa mais isso como telefone, usa? Não. Nós nos comunicamos hoje de outras maneiras, de outras formas. Nós vamos dando forma às coisas. E as coisas vão perdendo seu significado, seu sentido. E isso tem a ver com a igreja. Então, por exemplo, não tem mais necessidade da construção de um templo. Perdeu seu sentido. Eu posso ficar em casa. Eu posso ser a própria igreja. Eu não preciso ter atrito com ninguém. A cultura do descartável não pode claramente oferecer respostas à crise dos sentidos. Por que os nossos telefones se tornam descartáveis? Porque antes ele servia apenas para quê? Para ligar, não era? Hoje ele serve praticamente para tudo, e mais um pouco. É ou não é? Isso significa que o que você tinha antes, que era um telefone, não se aplica mais a isso aqui. Porque o telefone, ele servia para quê? Para ligar. Mas o seu smartphone hoje não serve mais para isso. Ele tem outras funções. E aí eu pergunto, você se tornou mais feliz por ter um smartphone que faz tudo para você agora? Você não precisa mais ir no banco e mesmo assim você está feliz? Você resolve tudo com o dedo. Até comida vem na sua casa, você estuda, tudo por aqui. Você se tornou mais feliz? A vida se tornou mais simples? Tudo agora faz sentido para você? Não. As coisas começam a desabar. As coisas começam a deteriorar. E aí, Clóvis de Barros Filho, ele vai dizer o seguinte: a esperança de se dar bem e o medo de se dar mal vão induzir o ser humano a essa ética da relativização. O desejo de sempre se dar bem, de tudo dar certo na vida, vai relativizando as coisas. E ele faz tudo para se dar bem, tendo medo de se dar mal,
E em grande medida suas decisões são direcionadas pelo desejo insaciável, pelo sucesso sempre, sem medo de ser punido. Ele ultrapassa todos os limites morais, éticos, atropela o outro e agindo em causa própria, mesmo que isso inclua desobedecer os valores, princípios, até mesmo as leis. É esse o mundo que foi construído. É nesse mundo e nessa cultura que nós vivemos. Não há mais valores, não há mais princípios. Não há. E nós estamos inseridos nessa cultura, nós estamos vivendo neste mundo e estamos criando os nossos filhos neste contexto. O relativismo, ele ataca diretamente a fé. E é por meio dele que entra todos os vilões que a gente já falou antes, não é? O materialismo, ou seja, creio naquilo que me trará bens materiais. O ativismo, por não estar muito certo de nada, encho-me de atividades. O individualismo, creio no crer, ou creio no que eu quiser crer. E no conformismo, né, por não ter um fundamento para a minha fé, eu acabo crendo naquilo que os outros creem. Paulo, que não é da nossa época, falando a Timóteo, que era um jovem pastor, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não relativize as coisas. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 4, a gente falou sobre isso quando a gente expôs Timóteo aqui, e eu quero lembrar de algumas coisas que nós já falamos aqui. Paulo fala como é que esse relativismo age na nossa vida. E ele diz assim: existe um espírito. Há um espírito nesse mundo. Há uma mente por trás desta cultura, que não é uma mente humana. Paulo vai dizer que a cultura, ela é contrária à vontade de Deus, ela é contrária às leis de Deus, ela é contrária aos padrões de Deus, e tem um mentor, e o seu nome é Satanás. E é esse espírito que rege o mundo, é esse espírito que troca os fundamentos da nossa fé, e coloca colunas podres, que remove a pedra angular que é Cristo Jesus, e coloca a nossa vida fundamentada sobre outras pedras, ou sobre areia, como o próprio Cristo estabelece. E aí o Espírito Santo de Deus, que claramente falou aos profetas, que claramente falou aos apóstolos, e falou a Paulo, Paulo diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Isso é verdadeiro ou falso? Tem gente abandonando a fé, sim ou não? Talvez nesse culto hoje hajam pessoas que estejam abandonando a fé. Que estão no seu coração dizendo assim: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber dessas regras, desses princípios, desses valores. E eles passam então a seguir o quê? Visto que o relativismo vai me fazer crer em alguma coisa, nem que seja em mim mesmo, nas minhas verdades. Ele vai dizer que eles passam a seguir espíritos enganadores. Eles passam a seguir doutrinas de demônios. E tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, de atores, de gente falsa, de mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbem casamento e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado,
se for recebido com ações de graças. É claro que Paulo está falando dentro de um contexto aqui da igreja, na qual Timóteo fazia parte, a igreja de Éfeso, onde eram oferecidos animais em sacrifícios, e aí esses animais, depois de sacrificados, parte deles iam para os açougues, e as pessoas compravam esses animais sacrificados, e acabavam se alimentando deles. E aí cria-se uma celeuma dentro da igreja, visto que a pessoa falava assim, mas esse animal foi oferecido em sacrifício, agora você está comendo ele, e Paulo vai dizer, não tem problema você querer comer aquilo ali, uma vez que você orou, santificou, ponto. Mas perceba que uma simples coisa como essa, de proibir de comer carne, de casar-se, fere princípios, ferem leis. E a gente tem hoje, uma série de vertentes. Gente que é vegetariano, só come folha. E aí quer obrigar você a só comer folha. Aí gente que come carne, querendo obrigar o outro a comer carne. E nós começamos a criar celeumas, brigas, mundos diferentes, situações diferentes. Diz o texto que esses mentirosos, esses hipócritas, eles servem como distração. O que o diabo quer, na verdade, é nos distanciar. O abandono, aqui a palavra usada, abandonaram a fé, é distanciar-se de alguma pessoa ou coisa. É retirar-se daquele lugar. Porque quando uma pessoa está inserida dentro de uma comunidade, ela dificilmente será atacada, dificilmente ela será destruída na sua fé. Porque quando ela começa a vacilar, o irmão vem e ajuda. Agora ela sozinha, longe dos irmãos, longe da comunidade da fé, ela se torna alvo fácil, presa fácil. Então se começa a trabalhar isso. Os demônios, os espíritos enganadores começam a persuadir você a viver fora deste ambiente, que sustenta a sua fé, que fortalece a sua fé, que traz princípios morais e éticos fundamentados na palavra para a sua vida. Jean-François, ele vai dizer que a incredulidade em relação às metanarrativas são hoje que compõem o mundo. A Bíblia é uma narrativa, é uma história contada. História de homens e mulheres que perseveraram na sua fé e que foram vitoriosos. E Hebreus capítulo 11 vai fazer menção a esses homens, chamando eles de heróis da fé. Homens que, por causa da sua fé, foram atormentados, foram cortados ao meio e não cederam. Porque eles criam que aquilo que eles professavam era verdadeiro e fiel. Eles tinham experiências, convicções firmes em seu coração. Porque ninguém morre por uma mentira. Mas por uma verdade, as pessoas são capazes de morrer. Essa é a razão que querem destruir a metanarrativa. Essa é a razão que o mundo hoje, ele quer exterminar. O tempo do liberalismo chegou. O capitalismo, o socialismo, o comunismo, ele veio com esse propósito, nos dividir, nos desestabilizar. Então antes, por exemplo, dentro de uma casa, era a mesma fé professada por todos. Não, nós somos católicos, era todo mundo católico. Nós somos presbiterianos, todo mundo presbiteriano.
Nós somos batistas, todo mundo batista. Hoje não. Hoje dentro da mesma casa tem assembleano, batista, né? Na hora que dá o horário do culto, o que acontece? O marido vai para uma igreja, a esposa vai para outra, o filho vai para outra. Cada um tem a sua fé, cada um tem as suas convicções, as suas circunstâncias. Nos dividimos, relativizamos. Não há mais uma narrativa, não existe mais uma história. Essa é a sua história, Pai. Essa é a sua experiência. O que você viveu, pouco importa. O que importa é a minha experiência, a minha vida, o meu eu. Ela ataca a verdade. Paulo diz que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm consciência cauterizada. Ou seja, mesmo que você diga para ele que ele está errado, ele não vai acreditar em você. Porque a sua mente já criou a sua verdade. E não importa o que digam. Não importa. A gente começa... Como a filosofia ela consegue mudar a nossa visão, a nossa cosmovisão? Se ela escancaradamente falar a verdade, você não vai comprar a ideia. Então ela fala meias verdades. Ela vai apresentando gradativamente para você. Então, como a nudez chegou na televisão? Chegou com uma mulher tirando a roupa e ponto? Sim ou não? Não. Lá na década de 50, uma personagem, né, numa cena, final de cena, ela sai da praia vestida com um maiô. Escandalizou meio mundo. Foi ou não foi? Mas teve gente que gostou. É? Aí, passa um tempo, não vamos mexer mais nisso não, mas a gente já plantou uma sementinha, já plantou uma curiosidade. Passa um tempo, aí já aparecem duas cenas. Agora já não é mais só de maiô, está com biquíni, ou insinua alguma coisa. E assim isso vai entrando gradativamente. Gradativamente. Primeiro beijo homossexual na televisão apareceu, tem uns 10 anos aí, mais ou menos. Hoje, praticamente em toda a programação, tem uma relação homoafetiva. Não há um filme hoje que você assista, não há uma série, não existe mais nada hoje que não faça apologia a isso. Antes a gente desligava, antes a gente não queria mais assistir, agora a gente, vamos ver onde se vai dar. Até em desenhos animados hoje, né, Madagascar já rolou lá beijo de 2 machos, né, animais machos, para os nossos filhos. O que antes para você era, né, horripilante, para os seus filhos, natural, normal. Convivem de boa. O relativismo, ele vai avançando. Ele não tem pressa. Ele vai entrando no nosso coração, ele vai entrando na nossa mente, ele vai trocando a verdade por mentiras, por farsas, por enganos. Por fim, então, ele ataca a nossa moral. Proíbe casamento, proíbe consumo de alimentos, e tudo aquilo que Deus fez como bom, agradável e perfeito, deixa de ser bom, perfeito e agradável. Então hoje você vê pessoas dizendo, não, nada de negócio de casar,
sai disso, fica com quem você quiser, faz só um contratozinho de boca. Agora, se a gente está vivendo uma crise crônica como essa, como é que eu consigo manter as instituições, a identidade e o significado de cada uma delas? Paulo vai responder para a gente. Como é que a gente vence isso? Ele diz assim em 1 Timóteo 4, de 6 a 9, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. O maior desafio hoje de um pastor é subir ao púlpito para pregar princípios e valores. Porque eles estão desacreditados. Ninguém acredita mais. Ninguém leva mais a sério. Será bom ministro de Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Antigamente, como eu pregava? Pegava o texto bíblico, abria, lia, pregava o texto, e o povo saía edificado. Hoje não. Hoje, antes de eu chegar no texto, eu tenho que criar todo um enredo, todo um cenário, para conseguir atrair a sua atenção para a palavra. Porque se eu tentar jogar a palavra de goela abaixo em você, você já vai sair daqui, não quero saber disso não. Percebe? O que o pastor hoje faz no púlpito não é mais simplesmente a defesa da verdade, mas é a reconstrução desta verdade. Porque ela já não existe mais. Quem é construtor sabe disso. Uma coisa é você construir uma casa, outra coisa é você reconstruir uma casa. A construção, você tem o terreno liso, você levanta ali os fundamentos, levanta as colunas, bota o tijolo, daqui a pouco você está dentro da casa. Agora, se tiver alguma coisa ali, você tem que derrubar. Você tem que ver o que presta, o que não presta, porque não dá para derrubar tudo. Você tem que levantar novos fundamentos. Você tem que tentar unir o antigo com o novo, de maneira que ele se encaixe. E isso que nós vivemos hoje. É isso que nós vivemos hoje. Existem diversas verdades no seu coração e no seu pensamento que nada tem a ver com a regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai se associar a você dependendo da circunstância. Ou seja, se é favorável ao que eu estou argumentando, angariando, eu uso ela. Se não, eu uso outro argumento. É mais ou menos a técnica que Satanás fez com Jesus, né? Pegou a palavra de Deus e usa para tentar fazer Jesus cair na sua cilada. Ele diz, rejeite, porém, as fábulas profanas e velhas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. É fato. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você se dedicar ao exercício físico, você não vai ter tempo para ler a palavra de Deus nem orar, meu irmão. Essa não é a verdade? A gente pergunta assim, você leu a Bíblia essa semana? Não, foi na academia? Fui. O que pesou mais na sua semana? A piedade, a palavra de Deus, os fundamentos, ou o exercício físico? Percebe? O que você valorizou mais, o seu corpo ou a sua alma? Esse é o peso.
As duas precisam ser exercitadas. Porque senão você valoriza o seu corpo e esquece da sua alma. Se você transmitir essa instrução aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, eu repeti aí o versículo, a pressa, versículo 9, perdão. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dois. É Salvador de quem? De todos os homens? Não é isso que o texto diz. A palavra de Deus, né, ela é posta por esperança no nosso Deus vivo, Salvador de todos os homens. Mas especialmente de quem? Do fiel. A salvação é para todos os homens? É para o fiel. Sobre todos os homens é lançada a esperança. Sobre todos os homens é lançada a palavra de Deus. Mas apenas aos fiéis pertence a salvação. Paulo diz: alimente-se com a verdade que Deus revelou. Nós estamos no tempo de encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus. Alimente a sua alma, alimente a sua mente, porque nos últimos tempos aparecerão muito para te enganar. Alimente-se. A verdade que Deus nos revelou passa pela criação. Tudo foi criado por Deus. Ele é o Criador absoluto de todas as coisas, inclusive eu e você. Esse Deus Criador de todas as coisas, de maneira muito específica, de maneira muito especial, revelou-se a nós também através da sua palavra. Não apenas os céus anunciam a obra da criação de Deus, mas a palavra de Deus também nos anuncia quem Ele é e o que Ele fez por nós. Mas se isso não bastasse, Deus poderia se revelar a nós tão somente através da criação. Se você acredita que existe um Deus, amém. Se não acredita, o problema é seu. Ele não apenas também nos deu a sua palavra, mas Ele nos enviou Cristo Jesus, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Ou seja, Deus progressivamente foi se revelando a nós. Ora, mediante a criação, depois mediante a sua palavra, e por fim através dele próprio, do seu Filho amado Jesus Cristo, buscando sempre uma relação conosco, buscando sempre clareza, para que pudéssemos entender que Ele existe. Sim, Deus existe. E um dia vamos comparecer diante do seu tribunal, seja para prestarmos contas e recebermos o castigo, seja para desfrutarmos da graça, da sua misericórdia e salvação. Por isso a gente precisa alimentar a nossa alma e o nosso coração. Não achar que o mundo está perdido, porque de fato o mundo está perdido e desorientado, mas aqueles que estão em Cristo não. Eu não sigo a bússola desse mundo, eu sigo a palavra. É ela que é o meu caminho, é ela que me direciona. Então todo mundo pode errar o alvo, o crente não. O crente não é movido pelas circunstâncias. O crente não é movido ou direcionado por um mundo contrário a Deus, que diz fecha a igreja, fica em casa e por aí vai. E nós vamos seguindo como ovelhinhas mudas que estão indo para o matadouro. Eu sigo a palavra.
É ela que me guia, não as circunstâncias. Ela é o meu caminho, ela é a minha luz, ela é a minha direção. Não o que os outros dizem. Mas para isso você precisa se alimentar da verdade. Porque as mentiras não vão entrar em você, não vão te enganar, não vão te persuadir, não vão te fazer errar o alvo. Você precisa praticar. Praticar. E a prática é como? Rejeitar. O crente se abstém. O crente abre mão. O crente nega a si mesmo. O crente não cai na lábia de Satanás. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda no caminho dos pecadores. O crente se assenta junto à lei de Deus, e nessa lei medita nela dia e noite, e é por isso que tudo que ele faz é bem sucedido. Os nécios não são assim, são levados pela roda de conversa, são levados pelos grupos, são levados pelo me disse, ou me disseram, pelo faz de contas, pelo era uma vez, pelas fábulas, pelas tolices. Exercite a piedade. Da mesma forma que é difícil você manter os seus músculos, é difícil também manter a sua espiritualidade. Para você ter músculos, o que é que você precisa? Malhar, suar. Para você ter fé, o que que você precisa? Suar, malhar, de exercícios espirituais, de oração. A gente consegue ficar 1 hora no aparelho fazendo bíceps, mas a gente não consegue ficar 1 hora sentado ouvindo a palavra de Deus. Como é que está a sua força espiritual? Na academia, o cara fala, vamos embora, vamos fechar a academia. Você está lá, não, espera aí, só mais um pouquinho. Mas e na igreja? Mal canta o amém trip, você já está dentro do seu carro, indo embora. Porque a cultura te atrai. Preciso ver Fantástico, preciso ver os gols, preciso terminar a minha série. Percebe? A verdade precisa ser praticada. Eu preciso colocar em prática. Mas aí vai um ponto mais difícil, que é divulgar essa verdade. Sabe por que o relativismo e a cultura têm crescido? Porque os crentes não falam a verdade, são omissos. São omissos. Você vai para a faculdade e o professor fala a mais absurda abobrinha lá na frente e você simplesmente fica em silêncio. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não são favoráveis. Porque se eu falar, eu vou ser discriminado. Se eu falar, eu vou ser cancelado. Se eu falar, eu vou perder meu diploma. Se eu falar, eu vou ser reprovado. Se eu falar... E aí o que eu faço? Eu deixo de ser uma testemunha de Cristo e passo a ser um servo de Satanás. A gente está falando Apocalipse aqui. E Deus fala que não é simplesmente aquele que peca que será condenado, mas também aquele que é cúmplice do pecado. Você pode não receber a marca da besta, mas se você é cúmplice daqueles que estão marcados pela besta, você vai para o mesmo caminho que eles. Porque a salvação é para quem é fiel.
Mas como eu vou falar se eu não sei, se eu não conheço, se eu não entendo? Pedro vai dizer que você precisa saber quais são os fundamentos da sua fé. Não é dizer, meu pastor disse. Vão rir de você. Quem é seu pastor? Nem conheço seu pastor. Não, porque ele leu lá na Bíblia. Ele leu lá na Bíblia. Ele botou lá no slide, eu tirei até foto, está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, espera aí. Nós precisamos divulgar a verdade de Deus. Nós precisamos levantar os princípios morais de Deus. Dedique-se à leitura pública da Escritura. Dedique-se. Começa a ler a Bíblia, publicamente. Antigamente a gente sabia que os crentes estavam indo para a igreja porque eles passavam com a Bíblia debaixo do braço. Hoje ninguém sabe mais, porque a Bíblia vai dentro do bolso, dentro da bolsa, está lá. Ninguém sabe que você é crente. Antes de você sair da igreja, você tinha que voltar para casa, pelo menos para deixar a Bíblia. Hoje daqui você vai para qualquer lugar. A exortação e o ensino: não negligencie o dom que foi dado a você. Você recebeu a mensagem, você recebeu o Evangelho, você recebeu as boas novas de salvação para este mundo. Você pode salvar pessoas, você pode tirar pessoas do inferno, você pode transformar vidas, você pode estabelecer princípios e fundamentos sérios, você pode dar vida à sua nação, à sua cidade, aos governantes deste mundo. Mas para isso você precisa praticar a verdade, para isso você precisa divulgar a verdade, para isso você precisa se alimentar da verdade, porque palha seca o mundo está cheio. Gente que é soprado para lá e para cá está cheio. As igrejas estão cheias de palha, cheias. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se a elas, para que todos vejam o seu progresso. Para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo. E aí vai uma dica aí, meu irmão. Você precisa se salvar. Mas Jesus já me salvou na cruz. Não, Ele fez o sacrifício naquela cruz. Mas salvação tem responsabilidade humana. Ele fez o sacrifício na cruz. Você crê nisso? Você vive isso? Você pratica isso? Você alimenta a sua alma com isso? Você já se tornou discípulo de Jesus ou você é apenas a multidão daqueles que ouvem e se dispersam? Porque o que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue, o imita. Você vai salvar você, mas você também terá implicações sobre a vida dos outros. Quer salvar seus filhos? Primeiro salva você. Eu sempre falo aqui, quando o avião começa a cair, nós estamos num avião caindo, pegue a máscara e coloque em você primeiro. Porque sem oxigênio você morre e não consegue salvar quem está do teu lado. Primeiro a gente se socorre. Primeiro a gente alimenta a nossa alma. Primeiro a gente pratica aquilo que a nossa alma está se alimentando, para que depois a gente dê testemunho e divulgue. Não é o faço o que eu falo,
mas não faz o que eu faço. E eu termino por aqui. Vamos ler juntos João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Faça disso o seu lema. Escreve isso na sua testa. Quer fazer uma tatuagem? Faz uma tatuagem aí na sua testa, dizendo: se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente você será o meu discípulo. Aí você vai para a faculdade com esse versículo na testa, e aí os caras vão te testar para ver se realmente você é discípulo de Cristo. E se você provar isso, você será liberto. E não apenas liberto, mas vai libertar muita gente das cadeias do inferno, para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus eterno, livra-nos, ó Deus, de negociarmos a Tua palavra, de relativizarmos o Evangelho. Ó Deus, sabemos que existe o velho homem em nós, esse velho homem precisa ser morto a cada dia. A nossa luta não é fora, a nossa luta é dentro. Como diz a Tua palavra, a nossa luta não é contra Alexandre de Moraes, contra Bolsonaro, contra Lula, contra os governantes dessa terra, contra o legislativo, o judiciário. A nossa luta é contra princípios, contra poderes que atuam neste mundo, que dominam mentes, que cativam corações, e que já fizeram isso com muitos desses que nós citamos aqui. Nele, ó Deus, a gente não pode atuar, mas podemos atuar em nós. E a Tua palavra nos revela como fazer isso, vestindo toda a armadura de Deus, tendo os pés calçados com a verdade, tendo o capacete da salvação, embraçando o escudo da fé, tendo a espada do Espírito, e sendo revestidos de oração, de súplicas, em todo o tempo. E aí a gente vai poder resistir o dia mau. Aí a gente vai poder apagar todos os dados infamados do maligno que ele lançar contra nós. Mas, ó Deus, muitos de nós temos ido à batalha sem a armadura de Deus. E temos sido derrotados dia após dia. O inimigo de nossas almas tem matado, tem destruído, tem furtado os valores de dentro das nossas casas. Como no tempo de Malaquias, pais contra filhos, filhos contra pais. Uma guerra dentro do nosso próprio lar. Porque, ó Deus, temos deixado de lado os fundamentos, o alicerce, a palavra. Por não conhecermos a palavra, temos nos tornado escravos, reféns, intimidados, acovardados, isolados, insignificantes, luz debaixo do candeeiro, do alqueire, sal sendo pisado. Por isso, ó Deus, que a gente leve a sério esse tempo que a gente passa aqui alimentando a nossa alma. Que a gente leve a sério, ó Deus, aquilo que é pregado aqui, aquilo que é falado aqui, aquilo que é dito neste lugar, aquilo que é ensinado por meio da Tua palavra, e comece a colocar em prática, ó Deus, em prática na nossa vida, porque de nada adianta sermos meros ouvintes e não praticantes da Tua palavra.
porque as pessoas vão dizer: mostra-nos as tuas obras. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que essa semana a gente alimente a nossa alma com a tua palavra, que a gente coloque em prática aquilo que a gente ouviu nessa noite aqui, que a gente leve a sério, porque nós estamos lutando contra um inimigo que quer nos matar, que quer nos destruir, que quer dissipar a nossa família, que quer destruir a nossa fé, que quer nos afastar de Deus, que quer nos afastar da comunhão, que quer nos tirar do céu. Que a gente passe a ser lutador pela nossa salvação, que a gente lute pela nossa salvação e pela salvação dos nossos filhos, dia e noite, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, para que assim, ó Deus, sejamos salvos, não apenas nós, mas também a nossa família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, alimente a vossa alma, o leve à prática do Evangelho, e o leve a compartilhar e a dedicar, não apenas aqui, mas a todas as nações pelos séculos dos séculos.